Estamos de volta e agora é a hora do quadro especial Viva a Cultura. A gente vai ver qual clipe musical a nossa equipe preparou para esse domingo. E como já é tradição, vamos assistir a mensagem especial do Arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta. É a hora do quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Domingo, dia do Senhor, 29º domingo, tempo comum, penúltimo domingo do mês de outubro, Dia Mundial das Missões e da Infância Missionária e dia da coleta mundial pelas missões. 80% vão para as dioceses pobres que são ligadas justamente a dicastério para a evangelização dos povos e 20% fica para as missões do próprio país. Um dia muito especial que nos faz pensar sobre a dimensão missionária, nosso trabalho missionário. O Pontifício das Obras Missionárias do Brasil tem uma novena que colocou como tema Ide, convidai a todos para o banquete. E como lema, Mateus 22:9, com a força do Espírito, testemunha de Cristo. Né? Esse tema, Ide, convidai a todos para o banquete, mesmo tema que o Papa mandou para esse dia. E aí, o mesmo tema fala com a força do Espírito, testemunhas de Cristo. A oração desse mês missionário é: Senhor Deus, Pai de todos os seres humanos, faz com que todos nós cristãos, ungidos com a força do Espírito Santo, cooperemos com a Tua missão até os confins do mundo, testemunhando Jesus e anunciando o Evangelho do Reino com urgência, respeito e gentileza. Abre nossos ouvidos para acolher o Teu mandato, Ide. Abre nossa boca para convidar a todos para o banquete do Teu Filho. Abre nossos olhos para reconhecer todas as situações de indiferença, injustiça e rejeição presentes no mundo. Ajuda-nos a ser igreja sinodal em missão, peregrinos da esperança, construindo pontes de fraternidade e solidariedade entre os povos. Maria, estrela da evangelização, rogai por nós. Esse tema e lema e a oração da novena missionária aqui no Brasil está em consonância com a mensagem do Santo Padre para esse Dia Mundial das Missões, né? 98º Dia Mundial das Missões. E tem o tema, como eu falei, Ide e convidai a todos para o banquete, né? Diz o Santo Padre. Para o Dia Mundial das Missões deste ano, tirei o tema da parábola evangélica do banquete nupcial. Depois que os convidados recusaram o convite, o rei, protagonista da narração, diz a seus servos: Ide à saída dos caminhos e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. Né? Então, o Papa vai falar que, refletindo sobre essa palavra-chave, né, podemos ilustrar alguns aspectos importantes da missão. Ele vai falar sobre isso, a importância de nós sairmos para convidar a todos para o banquete, para o encontro com o Senhor Jesus Cristo, na Eucaristia, no dia a dia da nossa vida. E ao final da sua mensagem, o Papa vai lembrar o seguinte: as coletas do Dia Mundial das Missões, em todas as igrejas particulares, são inteiramente destinadas ao Fundo Universal de Solidariedade, que depois a Pontifícia Obra da Propagação da Fé distribui, em nome do Papa, para as necessidades de todas as missões da Igreja. Peçamos ao Senhor que nos ajude e nos guie a ser uma igreja mais sinodal e mais missionária, né? Portanto, o Santo Padre coloca justamente a importância também, tanto de convidar a todos a sermos missionários, como de dar nossa coleta e ajuda às missões. Portanto, vibremos com esse Dia Mundial das Missões e da Infância Missionária, caríssimos amigos e irmãos, e façamos uma bela campanha também para uma boa coleta para as missões. São, entre tantos aspectos sociais e educacionais, temos mais de 1.050 dioceses ligadas
justamente esse dicastério para a evangelização dos povos, que recebem justamente o subsídio para continuar levando o evangelho a todas as pessoas em lugares difíceis e que não conseguem subsistir se não for a ajuda, né, das missões da igreja, que parte da doação de cada um de nós, caríssimos amigos e irmãos. O Papa fala também da questão sinodal. Estamos aí a ver a sinodalidade como uma dimensão constitutiva da igreja. Estamos na sessão sinodal, a segunda e última, e com as conclusões que virão depois, nos ajudarão a vivenciar a nossa caminhada da sinodalidade na igreja, com um documento que o Santo Padre lançará, evidentemente, após essas reflexões e as várias conclusões que também essa segunda sessão do Sínodo dos Bispos irá chegar. São 30 dias que os nossos bispos, cardeais, padres e leigos passam em Roma, aprofundando esse assunto da sinodalidade, já com algumas conclusões do ano passado, e agora elaborando ou reelaborando temas para esse ano que depois entregarão das mãos do Santo Padre. Um momento muito rico para todos nós, enquanto igreja, que somos chamados a caminhar juntos, a escutar a todos, mas evangelizar com renovado ardor. Esse 29º domingo tempo comum, meus irmãos e irmãs, nós vemos que, de uma certa forma, volta a questão também do Cristo que dá vida por todos nós. O livro do profeta Isaías, leitura primeira desse domingo, 29º, fala justamente do servo sofredor. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Né? Por essa vida de sofrimento, alcançará luz e uma consciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens carregando sobre si as suas culpas, Portanto, a leitura primeira de Isaías já começa colocando a questão do anúncio da paixão, ou seja, Jesus que carrega sobre si as nossas culpas, os nossos pecados. Isso vem a calhar, meus irmãos e irmãs, devido justamente à leitura do Evangelho, não é? Que quando os discípulos de Zebedeu, filhos de Zebedeu, Tiago e João, discípulos de Jesus, pediram a Jesus que ficasse um à direita ou à sua esquerda, ele vai dizer: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Disseram: podemos. Aí já vai dizendo: serão beberão o cálice que devo beber, mas serei batizados com o batismo que devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda, é para aqueles que foi reservado. Portanto, meus irmãos e irmãs, falamos da paixão do Senhor. E fala que os discípulos de Jesus que pediram honraria, vamos ver depois as consequências disso, que são os outros 10, né, que 2 que fizeram pediram isso, mas fala da situação da cruz, de levar a cruz, dar a vida, né, pela causa do reino de Deus, por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Podeis beber o cálice que eu vou beber, podeis ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado. É bem esse aspecto, meus irmãos e irmãs, que nós somos convidados, somos chamados a refletir sobre isso, ou seja, não tanto sentar-se direita ou esquerda como se fosse uma honraria, mas seguir a Jesus Cristo, encontrar nele a vida e, por isso mesmo, não voltar atrás, vivenciar intensamente esse grande dom de sermos discípulos do Senhor e caminharmos com Ele. E Ele justamente vai nos conduzindo a fazer experiência com o Pai, com o Reino, com a Trindade. É esse aspecto que vai marcando a nossa vida, o nosso passo a passo, também na Palavra de Deus, caríssimos irmãos e irmãs. Mas, depois, tem as consequências desse pedido dos 2 para Jesus. Eram 12 discípulos. Quando os outros 10 ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus chamou e disse: eis aí, caríssimos amigos e irmãos, as consequências. Os 2 queriam honrarias, a direita e a esquerda, mas eram 12. Aí Jesus falou: não compete a mim você colocar-se à direita ou à esquerda. Irão passar também pela cruz, pelo sofrimento. Mas isso fez indignação
com os outros 10. Então Jesus, meus irmãos e irmãs, chamou, venha cá, e continuou a catequese para os seus discípulos. Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. E nós sabemos como acontece isso, não só no passado, mas no presente, como oprime as pessoas, como os tiranos dominam sobre as pessoas, quantas situações de tirania pelo mundo afora, meus irmãos e irmãs, até perto de nós, não é? Mas quem quiser ser grande, seja o vosso servo. Entre vós não deve ser assim. Na igreja, o que deve acontecer? Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate para muitos. Esse é o nosso caminho, meus irmãos e irmãs. Jesus veio para dar a vida por todos nós. E nós somos chamados a ser sinais para essa humanidade, cheia de tantos tiranos, tantas dominações que dominam, que maltratam as pessoas, fazem tantas questões com as nações, mas somos chamados, enquanto igreja, a darmos a vida. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, que seja o servidor de todos. Aí está a nossa grandeza nisso, em servir, em colocar-nos a serviço. Isso como um grande dom, uma grande graça, não é uma obrigação que se impõe, mas é algo que nasce de dentro, que se faz com alegria, com generosidade, mesmo que ao redor tantas pessoas estejam querendo fazer ao contrário, e também te apertando e, ao mesmo tempo, te querendo que você seja um tirano, você faça assim, porque não está mais em você isso. Passou a ter uma nova natureza, outro jeito de viver e de ser. Porque ao nosso redor vão ter sempre essas tiranias, essas situações todas, de pessoas que oprimem os outros e querem que você faça o mesmo. Cabe a nós vivermos de outro jeito. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, esse é Jesus Cristo que a carta aos Hebreus coloca na segunda leitura. Sumo sacerdote que entrou no céu. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, pois, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Portanto, ele carregou sobre os nossos pecados, devido por todos nós, meus irmãos e irmãs, somos chamados também a fazer diferença no mundo de tantos tiranos, tantos que oprimem os outros, para nos colocarmos a serviço. E, ao mesmo tempo, não queremos vanglória, prestígio, poder para nós, mas como um dom que é colocado em nosso coração, como um dom que nos é dado, nos colocarmos a serviço. Ou seja, esse dom que foi colocado em nosso coração para que nós coloquemos a serviço uns dos outros, com generosidade, com disponibilidade, com alegria, com cada vez mais coração aberto ao Senhor. Pensamos, portanto, meus irmãos e irmãs, que essa nova vida, que a ação do Espírito Santo vai colocando nos nossos corações, faz com que a nossa missão, nossa missionariedade, seja testemunhar um outro jeito de viver, um outro tipo de relacionamento, outro tipo de vida. Sabemos que as pressões são grandes. Você deve pressionar, você deve ser tirano, deve fazer isso, deve marcar sua autoridade. Isso tudo vamos ter sempre ouvindo. Mas quando você tem uma outra natureza, outro jeito de viver, você passa a testemunhar, você coloca a serviço, mesmo que sejam contrárias as pessoas e até te ofendam, mas que você passa a anunciar a boa notícia para todos. Que nesse Dia Mundial das Missões e da Infância Missionária, que seja a nossa grande missão testemunhar que um outro mundo é possível. O outro jeito de ver é possível quando a ação do Espírito Santo transforma nossos corações. Capaz de partilhar, capaz de ajudar, capaz de perdoar e de conviver em paz
uns com os outros. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelas palavras, Dom Orani, e aproveito para agradecer também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O nosso programa de hoje está chegando ao fim. Eu desejo a todos vocês um ótimo domingo e uma excelente semana. Até o próximo programa. Tchau, tchau!